A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma passagem da Palavra de Deus que se encontra em Mateus, no seu capítulo 13, nos versos 1 a 9, diz assim: Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse texto fala da parábola do semeador. E lendo logo no início, nós tiramos um ensinamento muito profundo, que diz, no primeiro versículo, diz que Jesus, quando saiu de casa, se assentou à beira-mar e ao seu redor uma grande multidão se reuniu, com o objetivo de ouvir a voz do Mestre. E o Senhor Jesus, de uma maneira muito empática, ele se coloca num lugar, se coloca num barco, para que todos pudessem ter acesso a ele de uma forma onde todos escutassem a sua mensagem, a sua pregação. E Jesus Cristo sempre utilizou palavras simples para poder ensinar a todos aqueles que se aproximavam dele. Por isso que nós lemos esta parábola. E a gente vê como o Senhor Jesus se preocupa com o individual, se preocupa em tornar a sua palavra de fácil compreensão. Isto sempre fez parte do ministério de Jesus Cristo, para fazer com que todos entendam a sua palavra. Por isso que ele usava a forma de parábolas para explicar as suas mensagens, para explicar ao povo aquilo que ele queria que o povo entendesse. E aqui nesse texto nós vemos essa preocupação e esse amor de Cristo para com aqueles que ouviam. E ele usou uma parábola para ensiná-los e para nos ensinar hoje também. E é uma pergunta que eu me faço, e faço a você: que tipo de solo é a minha vida? Que tipo de solo tem sido o meu coração ao receber a palavra de Deus, ao receber de forma objetiva, de forma de fácil entendimento, podemos dizer assim, pelo Espírito Santo que nos revela, como o meu coração tem recebido a palavra de Deus, como o meu coração tem recebido as orientações do Senhor para a minha vida aqui nesta terra. E aqui nós vemos 4 tipos, podemos definir assim como 4 tipos de solo, que eu me pergunto: que tipo de solo é a minha vida? O primeiro foi o semeador, né? Ao semear, uma parte do que foi semeado caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Isso aqui nós conseguimos entender que nesse texto mesmo, Jesus Cristo explica o que significa cada um desses solos, e o primeiro, ele está dizendo que a palavra foi semeada, as pessoas ouviram falar da sua palavra, né, a palavra do reino, e elas não conseguiram compreender. Elas não conseguiram entender o que o Senhor Jesus estava ministrando. E nesse sentido, por falta de atenção, por falta de retirar um momento para ouvir a palavra com qualidade, aquietar o coração para ouvir o que Deus tem para falar, e é nessa que o inimigo das nossas almas vem e arrebata, tira o que foi semeado no nosso coração. A gente ouve a palavra, porém a gente não consegue entender o que Deus está falando conosco. Esse é um tipo de solo. É um tipo de solo que eu e você não podemos concordar em sermos,
porque Deus está falando ao nosso coração. E para a gente entender o que Ele está falando, a gente tem que pedir ajuda ao próprio Deus, que através do seu Espírito vai nos dar o discernimento para entender a mensagem dele para nós. Um segundo solo, que é o solo rochoso, que diz que a terra era pouca e logo nasceu, porque não era profunda a terra. Aqui nós verificamos que esse segundo tipo de solo são aquelas pessoas que ouvem a palavra e logo recebe com alegria. É aquela pessoa que entende a palavra, sabe que Jesus está falando com ela, sabe que o Espírito Santo está ministrando no seu coração através daquela palavra, porém, não tem raiz, não tem profundidade, não tem uma estrutura que possa fazer com que aquela palavra se mantenha viva em seu coração. Então o efeito daquela palavra tem pouca duração. Aí quando vem as dificuldades, quando vem as angústias, quando vem os problemas, a perseguição, até mesmo por conta da palavra de Deus, a pessoa logo se escandaliza, logo fica incrédula. Mas ela tinha acabado de receber uma palavra de Deus para ela. E ela não conseguiu, porque faltou raiz. Então aqui nós conseguimos entender que esse tipo de solo rochoso, é aquele onde a pessoa tem pouca intimidade com Deus. É a pessoa que não busca essa intimidade com Deus. Não tem a profundidade, não tem a raiz. E isso nos atrapalha na nossa caminhada. Porque Deus fala conosco, Deus se revela a nós, Deus coloca uma palavra no nosso coração. E por falta de profundidade, de intimidade, vem a dificuldade, a gente não tem a fé necessária para entender que tudo vai passar e aquela palavra que Deus falou vai se cumprir na minha vida. O terceiro tipo de solo, que é nós falamos do solo rochoso, temos um terceiro tipo de solo, que é o solo que caiu, né, a semente caiu entre os espinhos. Né? Esse é um outro tipo de solo. Por quê? Um solo espinhoso, que os espinhos crescem e sufocam a semente, sufocam a palavra, sufocam a palavra de Deus ao nosso coração. Esse é um tipo de solo que também é comum ocorrer nas nossas vidas quando nós não estamos ligados em Deus. E diz, para que vocês entendam, que esse tipo de solo é quando foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra. Porém, as coisas deste mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra de Deus. Isso significa que é a questão de prioridade. Quando o solo, que a semente foi plantada no meio dos espinhos, o solo espinhoso, é aquele que prioriza mais as coisas do mundo, as riquezas, o status, aonde ele o seu cargo, a sua função, a sua capacitação, o seu eu. Então, quando ele prioriza essas coisas, ele sufoca a palavra de Deus para a sua vida. Então ele não consegue priorizar a palavra de Deus em sua vida. Esse é um solo espinhoso. E por fim, que eu creio que é o solo que todos nós queremos e devemos ter em nosso coração, sermos, é aquele que foi semeado, onde a palavra de Deus foi semeada em boa terra. Porque esta boa terra vai dar frutos. E diz aqui que a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa é a semente que foi plantada em boa terra. Esta boa terra, ela significa que são aqueles que ouvem a palavra e a compreendem. E esta palavra, quando nós compreendemos essa palavra, ela vai frutificar em nossa vida. Quando nós compreendemos que é importante eu ter o discernimento do Espírito Santo, quando a gente compreende que é importante ter profundidade no relacionamento com Deus, quando a gente entende a importância de priorizarmos Deus em nossa vida, a sua palavra em nossa vida, a gente já está preparado para ser chamado de boa terra. E ali o Senhor vai falar ao nosso coração e a gente vai entender o que Ele está falando,
porque a gente compreendeu a importância de organizar a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé, para ouvir a palavra dele, buscar a presença dele, confiar nele, e a partir daí a gente vai frutificar. Ou seja, você vai ter condições de produzir. A palavra de Deus vai produzir na sua vida a fé, vai produzir na sua vida a esperança, vai produzir na sua vida a alegria, vai produzir na sua vida a paz. Essa é a boa terra e é nela que o Espírito Santo de Deus quer agir. E hoje ele nos convida, a mim e a você, sejamos uma boa terra. Que nós possamos buscar a presença de Deus, priorizá-lo em nossa vida, ter intimidade com Ele e ter discernimento do Espírito, nós vamos ser esta boa terra. E tudo que eu falei vai prosperar em sua vida. Você vai ter a fé para lutar contra os problemas que se levantam. Você vai ter amor pelas pessoas. Você vai ter alegria. Você vai ter a paz em meio à guerra. Você vai ter a certeza de que Deus está contigo, porque a palavra foi semeada e você a recebeu. Então que nós possamos, neste dia, receber a palavra de Deus e sermos esse solo fértil, esse solo bom, que tenha condições de receber a palavra de Deus e ter a fé que Ele vai realizar tudo o que prometeu em sua vida, que Ele vai te dar a estrutura para você vencer todos os obstáculos, mas a palavra dele não vai sair do seu coração. A palavra dele vai frutificar, e vai frutificar tanto na sua vida que você vai abençoar outras vidas com o fruto que está dentro de você, que é a presença do próprio Deus através do seu Espírito. Que você seja essa boa terra, que você faça a diferença aonde você está, que a bênção de Deus esteja sobre sua vida e a sua família, e você seja mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Em nome de Jesus. Amém.